Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a obra de Allan Kardec, né, o Livro dos Espíritos, dando continuidade aqui aos nossos estudos, né? Vamos para a pergunta 419, tá? Que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá ao despertar, o espírito se lembra do que aprendeu, e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. E Allan Kardec faz um pequeno complemento. Desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, mau grado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Pergunta 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Pergunta 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas têm instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora assim estarem adormecidos os corpos. E Allan Kardec faz um complemento aqui para a gente. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia que falam entre si a linguagem dos espíritos. Pergunta 422. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. A esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa a mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Pergunta 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Em se rompendo por efeito de morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Pergunta 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, pode reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital, que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. E Allan Kardec faz um pequeno complemento aqui. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra, em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, porém podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes magnética. Tá? Então, nós tivemos aqui
dois assuntos abordados aqui, né? Um deles que foi o último aqui, que é sobre a catalepsia e a letargia, né? Ele difere aqui para a gente os dois, né? Que um, de fato, a letargia ela dá a sensação de morte do corpo, mas a morte não aconteceu, não existe a possibilidade de alguém morrer e voltar à vida, tá? Se o espírito dá aquela sensação, ele tá, o corpo dá a sensação de ter morrido e depois volta, porque o espírito ainda estava ligado, então a morte não aconteceu, tá? Não existe essa possibilidade de do corpo ter ficado morto por alguns instantes, isso não existe, tá? O espírito ainda estava ligado. E o outro assunto aqui que foi tratado, né? Ele fala que alguns espíritos se encontram aí durante o sono, né? Ou muitos deles, até alguns mais desenvolvidos, mesmo em vigília, conseguem se comunicar com outros espíritos, né? É, gerando aí o mesmo pensamento, a mesma ideia, ou mesmo uma descoberta em vários pontos aí do planeta, vários espíritos têm na mesma ideia, tá? E aí muitos deles acabam querendo, entre aspas, levar a fama ali, né? Ah, eu descobri tal coisa e tal, e na verdade é um conhecimento trazido pelo mundo espiritual para o desenvolvimento do planeta, tá? Por isso que muitas vezes muitos espíritos acabam tendo a mesma ideia, descobrem as mesmas coisas simultaneamente, que o mundo espiritual está passando essas informações para um grupo de espíritos para que o desenvolvimento do material, principalmente do planeta, ocorra. Tá? Então, por hoje é isso. Que a paz de Deus e de Jesus fiquem com todos. Graças a Deus.